Uma das primeiras escolas de samba criada em Santos foi a X9, chamada por isso mesmo de a pioneira. Mas os primeiros anos foram complicados, os sambistas foram classificados até como marginais pela polícia. Essa história chamou a atenção do historiador Odair José Pereira, com quem nós conversamos agora aqui no Caderno Regional. Odair, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Caderno Regional. O que te interessou nessa escola? E você estava me dizendo que a pesquisa começou para um trabalho de TCC, é isso? Sim, boa noite a todos. Eu sou formado em História pela Unisantos e quando a gente faz História, no final do curso a gente tem que fazer um trabalho de conclusão de curso, que é o TCC. Que é o TCC. E eu sempre quis fazer História Regional e sempre quis também fazer algo relacionado à música. Então, quando eu decidi fazer sobre a história da X9, eu juntei essas duas coisas que me agradavam, que eram paixões para mim, né? A música e a história regional, falar sobre Santos, que é uma coisa que me agrada muito, porque eu acho que a história da cidade é muito rica e tem muita coisa ainda a ser falada. Então é a minha pequena contribuição. O TCC virou Não Somos Bandidos. Esse Sim. É o título do livro, que você me disse que aprimorou, deu uma melhorada, né? Uma garibada, como a gente diz lá no TCC, uma linguagem mais coloquial e transformou num livro. Foi difícil encontrar material para pesquisar e para concluir esse trabalho, Odair? Não, eu acho que não, porque a cidade de Santos ela tem também assim a primazia de ter bons arquivos, bibliotecas organizadas que dão acesso a informações. Então eu fui em busca dessas informações na Fundação Arquivo e Memória, na hemeroteca, nas bibliotecas municipais, fiz uma busca mais aprofundada nos jornais da época, principalmente no jornal chamado O Diário, que era do grupo do Assis Chateaubriand. E aí, assim, nesse período a gente tem uma cobertura diferente do Carnaval, até porque o Carnaval tinha uma grande importância para a cidade. Para a gente ter uma ideia, um mês, uns 40, 50 dias antes do Carnaval, começava uma cobertura jornalística dos meios de comunicação, tanto quanto do rádio, quanto do jornal impresso, e eu fui acompanhando essa evolução, de 1944 até 1954, nos jornais impressos e em algumas revistas, né? Fui tentando entender como que essas mídias divulgavam e acompanhavam o Carnaval na cidade, com um foco específico na X9. Uma das curiosidades é de onde saiu o nome da X9, que é uma história curiosa. Mas antes eu pedi para você me dar o livro aqui, para mim poder mostrar ali. Enquanto você vai falando a respeito, pedi para mostrar aqui. Qual é a curiosidade a respeito de como surgiu o nome X9, Odair? O nome a X9 era um nome de uma revista policial da época, muito conhecida na região sudeste e na região sul do Brasil. E numa determinada passagem do livro, até comento isso, algumas pessoas lá do bairro do Macuco entraram batucando e quem já estava dentro dessa quadra olhou para esses rapazes e disse: olha, parece uma quadrilha de bandidos da revista policial X9. E aí eles gostaram do nome. E adotaram o nome. Adotaram o nome. É interessante a gente olhar por esse lado, porque quando a gente fala em tipos sociais, esse bandido, que talvez eles tenham pegos o outro lado, né? Eles não queriam talvez ser identificados com essa elite carnavalesca, mas um tipo apropriado, diferente de fazer carnaval, que era o carnaval periférico. Então eu vejo mais por esse lado. E o pavilhão da escola foi batizado pela Estação 1ª de Mangueira também? Sim, isso já acontece no momento posterior ao trabalho. Meu enfoque é década de 40 e 50. Mas na década de 60 e 70, tem uma influência maior do carnaval carioca, até por conta de uma comercialização do carnaval. Então essa influência chega aqui também. Mas na década de 40 e 50, o Carnaval de Santos, ele tem uma configuração muito própria. As escolas de samba daqui têm uma configuração muito própria, muito mais parecidas com os ranchos, enfim, com alguns tipos de modalidades carnavalescas que eram específicas daqui. Só que com a influência do Carnaval carioca, isso vai se modificando, inclusive alguns elementos como o baliza, que era uma espécie de uma pessoa que ia com bastão na frente, abrindo o caminho. Eles vão desaparecendo para dar lugar a esse carnaval mais espetacularizado que a gente conhece hoje. Que era uma figura até de fanfarra, não é também, baliza, que tinha? Sim, é uma figura muito conhecida nas festas populares, isso já desde o século XIX. A história que a gente sabe é que ele andava com um cabo de vassoura na mão, fazendo movimentos,
porque nessa época os desfiles eles eram muito mais estreitos. Então precisava que alguém abrisse caminho para que a princesa, também era uma forma de proteção, Sim. né? Para que os outros integrantes das escolas que viessem pudessem passar tranquilo. Geralmente esses indivíduos, eles eram pegos de rodas de capoeiras da cidade, né? A cidade de Santos também tinha uma longa tradição em capoeiras. E aí esses indivíduos das capoeiras do Monte Serra, esses indivíduos foram incorporados às escolas de samba, saindo dos grupos de rancho e de choro que já existiam na cidade. Qual a ligação da X9 daqui de Santos com a X9 paulistana? Na verdade, a X9 de Santos, ela batiza a X9 de São Paulo. Essa década de 40 e 50, esse início das escolas de samba na região, essas escolas em São Paulo existia um carnaval diferente, muito mais cadenciado. Então, quando a X9 vai para São Paulo, tanto a X9 quanto a Brasil ou a Vitória, que são escolas da década de 40, final da década de 40 e 50, elas fazem um tremendo sucesso em São Paulo, porque o tipo de carnaval de São Paulo, muito mais cadenciado... Essas escolas, nessa época, já iam fazer... Já iam. Já se apresentavam em São Paulo? Sim, a X9, a Brasil e a Vitória, elas são campeões de carnavais na Avenida São João, são referências. Então, assim, é lógico que essa, como eu falei anteriormente, essa espetacularização, essa comercialização do carnaval, ela vai fazer com que o carnaval de São Paulo tome proporções maiores do que o carnaval daqui da Baixada Santista. Mas, nesse momento, quem influencia o carnaval de São Paulo é o carnaval da Baixada Santista. É um modo de fazer samba da Baixada Santista que é levado para São Paulo. O Drauzio da Cruz foi uma das primeiras personalidades do samba aqui da cidade? Talvez ele seja... Que batiza hoje, né? Que batiza a passarela. O livro tem também, inclusive, um subcapítulo específico sobre o Drauzio. Falo também sobre o Daniel Feijoada, que era um dos grandes concorrentes dele à época. O Drauzio é um desses caras aí que eu falei pra você, do Baliza, né? Ele era um desses. Sim, é um cara que subia o Monte Serra para as capoeiras, ia para as gafieiras da cidade e desfilava nas escolas de samba e já vinha também dos ranchos carnavalescos da cidade. Então, assim, o Drauzio ele tem uma grande trajetória no samba da região, junto com o Daniel Feijoada. Eu até cito também que algumas pessoas, como o Delegadinho, que ainda está vivo, o Muniz, que também são referências para mim nesse trabalho, que eles dizem que o maior sambista que eles viram foi o Daniel Feijoada, que era esse concorrente do Drauzio. Mas o Daniel se envolveu numa confusão, foi preso pelo DOPS, então meio que ele teve o nome dele manchado, enquanto o Drauzio não teve nenhuma situação desse tipo. Então o nome do Drauzio foi elevado mais que o do Daniel. Mas são personagens interessantes da história desse Carnaval de Santos que precisam sempre ser revistos e reconhecidos. Bom, imagino existam muitas outras histórias nesse livro aqui. Sim. Quero agradecer o Daí José Pereira, que está lançando o livro Não Somos Bandidos, a história da Escola de Samba X9, 1944 a 54. Quer dizer, é uma década, esse período que você cobriu na sua pesquisa, né, Odair? Aonde as pessoas podem encontrar o livro? Qual é o custo do livro? O livro, o período da década, do período que ele cobre é justamente da fundação da escola ao primeiro carnaval oficial da cidade. O livro, a gente fez o lançamento dele agora no dia 15 de dezembro, né? Então a gente já está pondo ele nas livrarias, em breve ele vai estar disponível no site da Ateliê de Palavras, que é a nossa editora, e as pessoas também já podem buscar nas redes sociais, até pelo próprio nome do livro, Não Somos Bandidos. O valor dele é R$30. Ele foi patrocinado pelo Programa de Apoio a Projetos Culturais do Estado de São Paulo, o PROAC. PROAC São Paulo incentiva a cultura do Estado. Sim, é importante também falar isso, grande parte do livro, mais que a metade do livro, vai ser doado às escolas do município isso é legal. E da região, da Baixada Santista, e bibliotecas também, para que a gente possa difundir essa nossa história do Carnaval de Santos, né? Daí, obrigado mais uma vez, parabéns pelo trabalho e sucesso para você. Eu que agradeço pela oportunidade de falar um pouco sobre Santos e falar sobre a música e as instituições de Santos aqui no programa. Boa noite para você. Obrigado.